Pode começar. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Nós estamos nos preparando para concursos públicos da área da saúde, e essa Lei 8.080 é uma das leis que é mais solicitada nos concursos da área da saúde. Então, é, antes de falar da Lei 8.080, é importante a gente ter um contexto de como que surgiu essa questão da Lei 8.080 a, a partir da Constituição de 88. É para a gente poder ter uma noção do todo, né? Então, a gente não pode pegar uma legislação de uma forma isolada, sem contextualizá-la no contexto da saúde, no contexto da sociedade como um todo, tá? Então, na década de 70, nós tivemos o que nós chamamos de movimento de reforma sanitária. O que foi esse movimento de reforma sanitária? O movimento de reforma sanitária foram sociedade civil, profissionais de saúde, comunidades, né, de uma forma geral, servidores públicos, toda uma sociedade se mobilizando em favor das mudanças necessárias na saúde, de melhorias na condição de vida da saúde da população brasileira. Esse movimento de reforma sanitária foi lá, né, na década de 70, e aí foram muitas reivindicações de melhoria nas condições de saúde. Nessa época, a gente já entendia que a saúde ela tinha que ser vista num conceito mais ampliado. Então, o que que acontece? Se a saúde ela é vista no conceito mais ampliado, não só como ausência de doença, mas sim ter outros componentes também da saúde, né, como moradia, alimentação, infraestrutura, saneamento básico, emprego, renda. é, então, a saúde começou a ser vista dessa forma no conceito mais ampliado. Então, na década de 70, veio esse grande movimento de reforma sanitária, fizeram várias propostas de melhoria nas condições de saúde, e isso culminou o quê? Na Constituição de 88. Então, a Lei 8.080, que ela é de 1990, a base dela está toda dentro da Constituição de 88. E aí os editais, eles pedem muito, né, a legislação, que é a lei 196 a 200 da Constituição Federal, que é o texto que fala sobre a saúde. Então, nós vamos partir a partir da Lei da Saúde, né, da Constituição de 88, dos artigos 196 a 200, e depois a gente vai para a Lei 8.080, que consolidou todas as reivindicações da Constituição de 88. Ellen, Oi, só reforçando, a Kathleen e a Fairuzi já estão aí, tá bom? Mais duas alunas que entraram agora. bom dia então para as meninas, Kathleen Fairuzi. Bom dia, bom Sim. dia. Vamos Nós lá. iniciamos aqui, eu falei com o Gui. Eu estou só vendo a tela, né, da apresentação, não estou vendo vocês, infelizmente, mas dúvidas, perguntas, aqui eu vou falando, porque a gente vai gravando, mas eu estou à disposição para ser interrompida a qualquer hora, tirar dúvida a qualquer hora, não entendeu, eu repito, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Ambos enviaram um bom dia no chat. Bom Vamos lá. dia, vamos lá. Então, partindo da Constituição de 88, né, dos artigos 196 a 200, a gente vai entender, então, esse conceito ampliado de saúde, e esse conceito ampliado de saúde, ele foi todo consolidado na Lei 8.080, que é a lei maior da saúde, a Lei Orgânica da Saúde, tá? Então, gente, o que que vai falar no artigo 196 da saúde? É uma frase que a gente sempre escuta muito, é uma frase que é típica, né, de cair nos concursos, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E aí, esse Estado, quando a gente fala Estado, não é só o Estado que nós moramos, o Estado de Minas Gerais, o governo.
né? Então, a gente tem que pensar de uma forma mais ampliada. Então, esse Estado, ele tem que garantir políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Então, assim, tem que proporcionar não só tratar da doença, mas sim também reduzir as doenças e outros agravos à saúde também. Então, essa é a primeira e mais importante, e primeiro e mais importante artigo da saúde que a gente tem que saber, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, e que esse Estado ele tem que garantir políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos à saúde também. E que o acesso à saúde é universal e igualitário, e o SUS também ele tem que oferecer serviços para promover saúde, para proteger a saúde da população e recuperar aqueles que já estão adoecidos. Tá? Então, esse é o artigo 196. O artigo 197 da Constituição da Saúde vai falar o seguinte: o que cabe ao poder público, então? Né? O que cabe ao poder público, visto que ele é o responsável em garantir a saúde da população? Né? Cabe ao poder público, então, que ele regulamente, que ele fiscalize, que ele controle as ações de saúde, tá? E essas suas ações, né, do poder público, elas são feitas diretamente pelo poder público ou também por terceiros, né? Por pessoa física ou jurídica de direito privado. Esse artigo 197, inclusive, ele cai sempre em provas dessa forma, né? Então, assim, qual que é o papel do poder público? E essa parte aqui, olha, que ele pode ser executado, as ações, né, de políticas públicas podem ser executadas por terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Isso aqui sempre cai, tá? Que quem são as pessoas que podem executar políticas públicas nos territórios, tá? Então, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Questão de prova. O artigo 198, ele vai dizer o quê? Que as ações e serviços públicos de saúde, eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada. E aí, gente, essa é uma das uma diretriz do SUS, né, que é a questão da regionalização e da hierarquização. O que significa isso? Então, na saúde, a saúde ela é gerida a partir de regiões de saúde, regiões sanitárias, e também as ações são ações hierarquizadas. Por exemplo, você tem as ações que são no nível primário, que são nos centros de saúde. Aí você tem ações que são realizadas no nível secundário, que são os ambulatórios. Você tem ações que são realizadas no nível terciário, que são os hospitais. Então, o que acontece? Então, os serviços públicos, eles fazem parte, então, dessa rede regionalizadas por territórios também, né? Regionalizadas por regiões, por territórios sanitários, e hierarquizada também na prestação dos serviços, tá? E isso tudo que constitui, então, um sistema único, organizado, e ele é único, ele é o sistema único de saúde, ele é organizado de acordo com algumas diretrizes básicas. Quais são essas diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde? Matéria de prova, cai direto dessa forma, né? Quais são as diretrizes do Sistema Único de Saúde? Vamos lá. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Aí tem toda uma discussão que gira em torno desse conceito de descentralização. O que seria essa descentralização do Sistema Único de Saúde? A descentralização é o seguinte: o Sistema Único de Saúde, ele, muito tempo antigamente, ele, não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar, que tinham o INSS, o INSS, o INAMPS,
Então, ele era antes o Instituto Nacional, né, de Previdência Social, ele era centralizado. Então, tudo era resolvido de forma mais centralizada. Com a lei, com a Constituição de 88 e a Lei 8.080, esses serviços eles foram descentralizados. Então, o que é descentralizar? É tirar o poder do centro e ir compartilhando esse poder. Então, ele é descentralizado por quê? O poder, ele está lá na União, né, no Distrito Federal, no Ministério da Saúde, e aí esse poder ele é compartilhado entre Estado e municípios. Então, a lógica de descentralizar é isso, é tirar o poder daquele centro lá de cima e ir cada vez mais próximo do território, da lógica de onde o sujeito está residindo. Tá? Então, esse é uma das diretrizes do SUS, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. O que significa isso? Frase típica também dos concursos. O serviço de saúde ele é descentralizado, dessa forma que eu expliquei, e com direção única em cada esfera de governo. Então, se for é, ações que são de responsabilidade do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é a direção única daquelas ações. Se for ações voltadas para o Estado, secretarias estaduais de saúde, né? Então, é o Estado que tem a direção única naquelas decisões ali. E no município também. E o município, gente, ele tem um peso muito grande no planejamento, na organização e na execução da política pública. Por isso que a gente diz que a saúde ela é municipalizada. Então, assim, o papel do município é muito grande, tá? Mesmo que a gente tenha legislações, né, que venham lá do Ministério da Saúde, que são respaldadas pelos estados e efetivadas no município, o peso das ações do município na saúde é muito grande. Ele, inclusive, tem é, que se responsabilizar em executar a maior parte dos serviços públicos de saúde, tá? Então, essa é uma primeira diretriz, a descentralização. A segunda diretriz é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. O que seria isso? Então, uma diretriz do SUS que fala sobre o atendimento integral é porque vai entender, a partir daquele conceito ampliado de saúde, que a gente não pode oferecer só ações que tenham a ver com curar o paciente. Se a gente tem que oferecer ações de forma integral, a gente tem que fornecer ações de prevenção da saúde, de prevenção de doenças, de promoção da saúde, de reabilitação, de tratamento. Então, a gente tem que pensar nesse sujeito como um todo. Tanto aquele paciente que está saudável e que precisa de receber cada vez mais promoção para a sua saúde e prevenir doenças, quanto aquele paciente também que já está adoecido e que precisa de tratamento e de reabilitação. Então, o atendimento integral, ele diz muito. E aí, o atendimento integral, ele diz também sobre a gente pensar aquele sujeito como um todo. Então, o paciente, não, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente com câncer. O paciente com câncer, ele não é só um número, ele não é só um prontuário, ele não é só um paciente que tem uma doença. Aquele paciente com câncer, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem uma família. O diagnóstico do câncer, ele não é um diagnóstico é, somente por questões biológicas, né, genéticas, hereditárias. O câncer, ele também tem questões que são é, fatores sociais também, né, como, por exemplo, o estresse, é, é, as condições de vida, condição de alimentação, sedentarismo. Então, o câncer, por exemplo, ele é uma doença multifatorial. Então, se ele é uma doença multifatorial, como outras doenças também, né? A gente tem que considerar, então, que para tratar um paciente com câncer, não adianta a gente só tratar
fornecendo medicamento, fornecendo quimioterapia, radioterapia. A gente tem que oferecer muito mais para ele. A gente tem que entender que ele é um paciente que ele é integral, né? Então ele tem aspectos sociais, econômicos, político, cultural. Então, são vários aspectos que dizem respeito daquele paciente. E por isso que a saúde tem que estar atenta a todos esses aspectos. Porque se a gente atuar só de forma a levar em conta o aspecto biológico, a gente vai estar deixando de levar em conta o aspecto social, econômico, político, que diz muito daquele sujeito, tá? Porque a gente entende o sujeito na sua integralidade, não só como um sujeito adoecido. E uma outra diretriz importantíssima do SUS é a participação da comunidade. Até pela própria trajetória da política pública de saúde, né? Eu estava falando isso em outras aulas, que todas as políticas públicas, elas carregam muito o componente da reivindicação da comunidade, do território, né, da sociedade civil. Por quê, gente? Nada é dado, né? Tudo é conquistado. Então, os direitos, né, a própria Constituição de 88, a Lei 8.080, sempre é fruto de mobilização social, de controle social, de participação popular, e essa, inclusive, é uma das diretrizes importantíssimas do SUS, tá? Participação popular, participação da comunidade, controle social, né, da política pública. A gente fala o controle da coisa pública, tá? Então, é o controle da política de saúde. A participação da comunidade é muito importante. E dentro da participação da comunidade, mais para frente em outras aulas a gente vai ver também, que essa participação da comunidade ela é tão importante que foi criado, tem uma lei também que trata só dessa questão da participação da comunidade, que é a Lei 8.142, que vai dizer o quê? Do controle social. Então, como que esse controle social se dá? É através de conferências de saúde, é através dos conselhos de saúde. Então, para você que está aí na sua cidade, ou aqui, né, na nossa cidade, em Belo Horizonte, e que tem acesso a essas informações sobre funcionamento de Conselho Local de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social, isso tudo diz do quê? Participação da comunidade, controle social. E esse, então, é umas diretrizes do Sistema Único de Saúde, a participação da comunidade. E aí, então, um tema muito importante também na saúde é a questão do financiamento do SUS, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele vai ser financiado através de quê? Então, teremos os recursos, né, do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, né, como a nossa própria contribuição, os nossos impostos que são cobrados, uma parte também vai para a política, financia a política pública de saúde, tá? Essa aqui é a parte muito importante também. O que seria, então, esse orçamento que vem da Seguridade Social? Provavelmente tem alguns de vocês aqui que, além de ter interesse pela política de saúde, também tem conhecimento ou interesse pela política de assistência social. A Seguridade Social ela é composta pela política de saúde, política de previdência e política de assistência. Tá? Questão de prova também, que a gente fala que é o tripé da Seguridade Social: saúde, previdência e assistência. Sendo que saúde e assistência são as políticas públicas que mais empregam assistentes sociais. Por isso que são legislações que a gente tem que saber mesmo, né? E se a gente não souber, a gente tem que procurar conhecer, se aprofundar cada vez mais, tá? Na política de assistência e de saúde. Então, o SUS ele é financiado, então, através desses recursos que vêm da Seguridade Social também, tá? Fora o aporte de recursos que vem da União, dos estados, do Distrito Federal e dos próprios municípios, tá? Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão aplicar, né, anualmente,
recursos, né, um percentual aí de recursos nessas ações e nesses serviços públicos de saúde, tá? E aí, nos serviços públicos de saúde, mas com os diversos olhares, não só para tratar, não só para oferecer medicamento no centro de saúde, mas sim para prevenir e promover saúde também, prevenir doenças e promover saúde. Então, o investimento é para todas essas áreas, tá? E aí, no decorrer dessa aula sobre a Constituição de 88 e a Lei 8.080, vocês vão observar a potencialidade do Sistema Único de Saúde. Porque, assim, a gente não está falando só do biológico, então a gente fala em diversas áreas que atingem o ser humano, né? O sujeito, o cidadão. E então, por isso que a gente diz que é uma política que ela interfere diretamente na vida do cidadão. Não só porque cuida só da saúde dele, mas cuida também de outros aspectos da vida dele, como infraestrutura, como infraestrutura básica, como emprego, trabalho. Então, a saúde interfere nisso tudo, tá? Vamos lá. Então, e aí, como são esses recursos, né, que são aplicados pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, no caso da União, a receita corrente líquida, né, não pode ser inferior a 15%, então, tá? Então, a União, ela vai aplicar lá, no mínimo, 15% de recursos no financiamento da saúde, tá? E aí, que acontece? Os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles vão também trazer recursos é, é, da arrecadação de impostos também, tá? Então, esses recursos para financiar o Sistema Único de Saúde, vindo dos municípios e do Distrito Federal, eles também vêm através da arrecadação de impostos. E aí, por isso que é interessante quando às vezes as pessoas falam assim, é, eu não uso o Sistema Único de Saúde, mas a gente usa o sistema de saúde para muitas coisas. Primeiro, porque é, a efetivação da política pública de saúde depende, inclusive, dos impostos de todos nós, de várias áreas da nossa vida que são cobrados impostos, uma parte desse imposto vai para a saúde. Tá? E aí as pessoas falam, mas eu não uso o Sistema Único de Saúde. Nós todos utilizamos o Sistema Único de saúde, por exemplo, quando a gente vai num supermercado. Se você vai num supermercado e você está lá com os produtos disponibilizados lá de forma higiênica, de forma é, seguindo todos os preceitos da legislação, você também está usando o serviço público de saúde. Por quê? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, tudo faz parte dos serviços de saúde. Então, se você está tendo um acesso, por exemplo, num supermercado, num restaurante, né, a serviços de qualidade, você também está usando o Sistema Único de Saúde, porque a vigilância sanitária, por exemplo, está ali o tempo todo, tá? É, E aí, o financiamento da saúde, ela também, ele é reavaliado através de leis complementares, tá? Fazendo um adentro aqui, nós temos uma questão muito polêmica, né, nas políticas públicas, que é a PEC 95, que fala um pouco dessa questão da diminuição de investimentos em políticas públicas nos próximos anos. Então, isso realmente compromete muito, né, a assistência, a saúde, as diversas políticas públicas e os serviços que serão executados por conta dessa questão dessa legislação que limitou, né, novos investimentos aí para as políticas públicas, tá? E aí o que acontece? Essa divisão, né, de como que será esse rateio dos recursos que vão vir lá da União, né, dos Distrito Federal e dos municípios,
ele vai vir também para poder fazer o seguinte, para acabar com a disparidade regional. Então, se tem um território que ele é muito pobre, que tem muito pouco recurso, né, que as pessoas têm mais dificuldade de acessar, aquele território, então, ele precisa de um recurso maior, de um aporte maior de recursos, né, para que ele dê conta realmente ali de implementar ações que façam valer o direito à saúde daquele cidadão ali. Então, isso tudo é levado em conta aí na questão da aplicação dos recursos, tá? É, essas normas, né, de fiscalização, avaliação e controle das despesas com a saúde na esfera federal, estadual, distrital e municipal é estabelecida, então, por essa lei complementar, tá? Então, todas essas normas que compõem, né, a legislação da saúde, elas também são estabelecidas por lei complementar, tá? Alguém falou alguma coisa? Estou ouvindo um barulhinho. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde, eles poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por processo seletivo público. Então, isso é muito importante vocês saberem, porque o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, que são aqueles profissionais que trabalham no setor de zoonoses, né, que vai avaliar os riscos dos os riscos que a população estão sujeitas ali, né, como, por exemplo, a questão de rato, leishmaniose, de gato e todas essas questões, né, que tem a ver com a questão da zoonose, esses profissionais que são os agentes de combate a endemias, né? Então o nome já fala, né? Os agentes de combate a endemias. Então eles estão ali para combater, para controlar os problemas de saúde ali que podem vir em função também de origem também dos animais, né? Das condições de moradia, das condições de infraestrutura. Então, os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, eles podem ser admitidos através de processo seletivo público, tá? Então, por isso que as pessoas falam, então ele não é concursado. Ele fez uma seleção pública, né? Então, ele participou de um processo seletivo público. Não necessariamente significa que ele vai ter aquela segurança ou aquela estabilidade, né? Até hoje, todos nós, servidores públicos, a gente também tem que ser avaliado para a gente adquirir essa estabilidade, né? E aí também com os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários, agentes de combate a endemias, também tem isso, tá? E aí, a lei federal, então, tem uma lei federal que vai dispor sobre qual que vai ser o regime jurídico, como que vai ser esse piso salarial do profissional, né, dessas profissões que eu estou falando, que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia, tá? Então, vai ter uma lei federal que vai dispor sobre esse regime jurídico, qual que é o piso salarial, quais são as diretrizes para os planos de carreira e regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias. E o que, que acontece? Aqui, nós estamos falando de Constituição de 88 e de Lei 8.080 na parte da saúde. Para quem vai fazer concurso, por exemplo, como o IPSENG, nós vamos estudar legislações específicas que falam do regime próprio de previdência social de quem é servidor público estadual, tá? Então, a gente vai ter disciplinas também nos cursos que a gente vai falar sobre isso, sobre a legislação própria. Porque quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de contratação, né, para o SUS, de por exemplo, servidores através de funcionários através de carteira de trabalho assinada, a gente está falando de um regime geral de previdência social, né? Só que para funcionários públicos existem regimes próprios de previdência social, tá?
como nós, funcionários públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, temos o regime próprio de previdência social, como os servidores, né, e os funcionários públicos que são atendidos pelo IPSENG, né, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, tem o regime próprio de previdência social, tá? E aí, então, caso, né, esses funcionários, por isso que eu estou te falando, eles são selecionados, né, é uma seleção pública e não um concurso público, né? Então, caso também eles cometam, né, alguma questão que foge à legislação e o compromisso deles, eles também poderão perder o cargo, né, se eles descumprirem alguns requisitos que são específicos, né, e que são fixados em lei para o exercício das suas funções, tá? E esses são aqueles profissionais que quem faz uso do SUS ou quem trabalha no SUS conhecem, né, os agentes comunitários e os agentes de combate a endemias, tá? Essa questão aqui desse artigo 199, né, da Constituição de 88, que fala do 196 ao 200, fala sobre a saúde, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Esse artigo 199, ele é muito importante e ele cai exatamente como essa frase que eu coloquei ali em cima. A complementariedade do Ellen, serviço. Oi? só uma pergunta, por favor, da Simone Ottoni. Ela perguntou assim: Bom dia, não entendi. Essa aula não é matéria para o concurso PSENG? Sim, sim, eu achei interessante você perguntar. Nas aulas, como que ela perguntou se essa matéria cai no concurso do IPSENG? Isso, ela escreveu ACS, dois pontinhos, ACE. Isso. O que acontece? O IPSENG, ele trabalha, igual eu falei, com um regime próprio de previdência social. Só que, como na bibliografia pediu a legislação da Constituição de 88, que fala da parte da saúde, então eles estão considerando ali que é importante, mesmo você fazendo concurso para o IPSENG, você ter uma noção do que a Constituição de 88 fala sobre a saúde, né? Que é a lei de 196 até as 200. E a lei 8.080, que é a lei, inclusive, que cai não só no concurso do IPSENG, né, mas como em todos os outros concursos que têm a ver da saúde, é a nossa lei maior sobre a saúde, é a lei orgânica da saúde. Então, esse conteúdo é conteúdo do IPSENG, sim. E aí, por vários fatores. Primeiro, o funcionário que quando a pessoa vai trabalhar no IPSENG, como eu trabalhei 9 anos lá como concursada, quem pode usar os serviços do IPSENG são somente servidores públicos do Estado de Minas Gerais que utilizam o IPSENG. Então, assim, todos que são servidores públicos podem usar o IPSENG. Todos que são servidores públicos podem usar o SUS, né? Porque o SUS é para todo mundo. Mas nem todos que usam o SUS podem usar o IPSENG, porque lá tem um regime próprio de previdência e de assistência à saúde, né? Então, é a matéria que está pedindo no concurso, que é a Lei 8.080 e a Constituição de 88, porque a gente não trabalha de forma isolada também. Mesmo você dentro do IPSENG, nós temos ações intersetoriais. Então, normalmente você atende dentro do IPSENG servidores do estado de Minas Gerais todos, de norte a sul de Minas, né? Só que esse usuário que está ali, que às vezes vem, né, do interior para constar, porque aqui a foto, tá vendo? Guilherme colocou essa foto desse grande hospital aí, que é o hospital do IPSENG, né, ali na área hospitalar. Vem pessoas de todos os lugares, né, de todos os territórios do estado de Minas Gerais. Só que essas pessoas depois, muitos não são de Belo Horizonte, vêm de tudo quanto é canto, e aí depois elas retornam para os seus municípios. Como a saúde é municipalizada, muitas coisas não são oferecidas no município pelo IPSEM, são oferecidas pelo próprio serviço local lá da municipalização da saúde. Então, por isso que, eu imagino, né, que por isso que o IPSEM solicitou essa legislação, tá? Que é a Lei 8.080, que está dentro estabelecida aí pelo Ministério da Saúde também. A E Simone agradeceu, viu, Ellen? Ela tá, colocou assim, bacana, obrigado, tá bom? achou ótimo.
que aí eu me corta também. Muito bem, Vamos lá. vamos lá. E aí, essa legislação, essa frase que eu coloquei ali, a complementariedade do serviço privado, é também, gente, um artigo que cai exatamente dessa forma aqui. Se eles perguntam se pode haver iniciativa privada dentro do SUS, como que é, né, qual que é a contribuição da iniciativa privada no SUS. Então, cai dessa forma nos concursos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Sistema Único de Saúde, a base dele é de iniciativa pública. Só que a iniciativa privada, ela pode ser complementar ao serviço público. Então, pode sim haver, né, serviço privado juntamente do serviço público. Agora, a nossa luta maior, seja do movimento de reforma sanitária, seja pela Constituição de 88, seja pelos conselhos e pelas conferências, é que cada vez mais a gente tenha serviços públicos, né, com recursos aí públicos, e não a iniciativa privada tomando tudo. Né? Inclusive, tem questão de prova que fala sobre isso, sobre essa guerra entre o movimento de reforma sanitária, que é um modelo, né, que defende o modelo público aí de assistência à saúde, e um modelo mais privatista, né, que tem as ações do setor privado aí em alta. Então, embora o serviço privado ele possa ser complementar ao SUS, a ideia é que ele não se sobrepõe ao SUS. Isso é muito importante, tá? Questão de provas, isso pode ter certeza que cai. Então, a assistência à saúde, ela é livre para a iniciativa privada. Ninguém está falando que o serviço privado não pode estar, né, vinculado aí em ações e complementando as ações do SUS. Podem. Nós assistimos isso o tempo todo quando às vezes os municípios têm as suas estruturas, né, públicas, serviços públicos sobrecarregados, e aí às vezes aparece planos de saúde, aparece hospitais privados, né? Então, isso pode acontecer. Só que o nosso desejo, o direito enquanto cidadão, né, de ter um serviço público de saúde de qualidade, é que a iniciativa privada seja apenas complementar e que não se sobreponha ao serviço público de saúde, tá? É, e aí, então, como que pode acontecer, então, essa entrada do serviço privado junto ao Sistema Único de Saúde, né? Então, normalmente tem alguns contratos, né? Contratos de direito público ou algum convênio, e aí, normalmente, os serviços públicos, eles preferem que sejam vinculados, então, a entidades filantrópicas e a entidades sem fins lucrativos, visto que a maioria de vocês devem conhecer que, por exemplo, as Santas Casas, né, que são atividades aí voltadas para a questão da filantropia e sem fins lucrativos, muitos municípios têm contato, né, têm contrato. O SUS tem contrato com as Santas Casas pensando nessa questão, né? Então, né, que são entidades filantrópicas sem fins lucrativos, tá? E aí, o que é vedado? É vedado, então, a destinação de recurso público para auxiliar ou subsidiar instituições privadas com fins lucrativos. Aí é diferente. Né? Então, se o SUS estiver em parceria com alguma entidade filantrópica que não tem fins lucrativos, ok. Mas se o SUS estiver vinculado a instituições privadas com fins lucrativos, aí realmente está fora da lei, tá? Está fora da lei. Vinculado, não, pode estar vinculado, não pode ser subsidiado, né? Não pode ter recurso público subsidiando isso. Vinculado pode, tanto é que pode ter um convênio, né? O SUS pode ter um convênio com alguma outra instituição privada, só que não pode ter recurso subsidiando essa instituição privada, tá? E aí também o capital estrangeiro também, né? Ele também não é bem-vindo,
né, é vedada a participação direta ou indireta, né, de empresas ou de capital estrangeiro, a não ser em algumas situações que são previstas em lei, tá? E depois a gente cita quais são essas situações. Mas o capital estrangeiro realmente não é vedada a participação do capital estrangeiro, então, na assistência à saúde no país, tá? A lei vai dispor também sobre algumas condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, de tecidos, substâncias humanas, para fins, por exemplo, de transporte, de transplante, de pesquisa e de tratamento. Também para coletar material, processamento e transfusão de sangue, seus hemoderivados, e serviços de sangue e hemoderivados também, e outros desses órgãos, órgãos e situações aqui que eu estou citando, não pode ter comercialização. Né? Então a gente tem que estar atento, a gente sempre vê isso aí, né? Comercialização de órgãos, isso aí é ilegal também, tá? Lembrando também que a questão dos hemocentros, né, dos hemominas, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, isso é uma responsabilidade dos estados, tá? Então, também, né, o município está vinculado, tem parcerias e tudo, mas a questão dos sangues e dos hemocentros é responsabilidade estadual, tá? O Sistema Único de Saúde, ele tem algumas atribuições importantes. Esse artigo 200, né, que é o último aí que a gente vai estudar sobre a Constituição de 88, é, é um artigo também que cai em prova dessa forma. Tá? Então, quais são as competências do Sistema Único de Saúde? Então, você está lá fazendo parte, né, do serviço público ali de saúde, ou como usuário, ou como servidor público, ou como prestador de serviço, né? Então, para você ver como que nós, vou até citar aqui nós, assistentes sociais, de que forma que nós estamos vinculados aos serviços públicos de saúde. Nós podemos ser prestador de serviço, nós podemos ser através de alguma clínica, alguma atividade que você tenha, nós podemos ser usuários dos serviços de saúde, nós podemos ser gestores, né, dos serviços de saúde. Então, nós, assistentes sociais, a gente tem várias formas de estar atuando, né, interagindo com a política de saúde. E para isso, então, é importante que a gente saiba, então, quais são as competências do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem e compete ao Sistema Único de Saúde, né? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e também participar da produção de medicamentos, de equipamentos, de imunobiológicos, de hemoderivados e de outros insumos. Tá? Então, tudo que tem a ver com essa questão de produtos, substâncias, tudo que tem a ver com a questão da saúde, é uma competência do Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar todo esse processo aí. Tá? Então, por isso que quando às vezes a gente vê na internet, né, essa medicação ela é proibida, ela é venda ilegal, é por quê? Não passou pelos critérios do Ministério da Saúde, então o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, tem essa obrigação aí de controlar e fiscalizar todos esses procedimentos aí, tá? Então, uma outra competência também do Sistema Único de Saúde é o quê? Executar ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador também. Tá? Tem uma questão de prova, acho até que eu coloquei essa questão de prova no final aí para a gente fazer, sobre as competências do SUS. Então, qual que é o papel dele? Né? Então, ele vai realizar essas ações de vigilância sanitária no território. É, Recentemente, a gente teve um caso de ratos que foram encontrados, um ratinho que foi encontrado na padaria do EPA, aqui próximo aqui
aqui no Sagrada Família, aqui perto da Petrolina, e perto da Silviano Brandão. E o que que acontece? Na hora que a gente recebeu aquele vídeo, imediatamente eu comuniquei com a Patrícia das Zoonoses, e a Patrícia falou, Ellen, já encaminhei o vídeo para a Vigilância Sanitária do distrito aqui da Leste, que é o responsável por esse setor, e eles falaram que receberam mais de 40 desse vídeo lá do ratinho dentro da padaria lá do EPA. Então, o que que acontece? É um papel, então, da vigilância sanitária, então, cuidar da saúde, né, da população. Então, o SUS ele tem essa competência, né, de executar as ações que façam a vigilância sanitária ali do território, tá? E a vigilância epidemiológica também. Então, do que essas pessoas adoecem? Por exemplo, né, agora não, quando a gente estava naquele período forte aí da pandemia, o papel da vigilância epidemiológica era muito grande, né? Então, assim, de controlar essa, na verdade, nem era uma epidemia, era uma pandemia, né? De controlar e conhecer como estava acontecendo isso no município, nas cidades e tudo, né? No país, no mundo. Então, um papel importante aí da vigilância epidemiológica, tá? E a saúde do trabalhador também. Então, é muito importante, é de fundamental importância que o Sistema Único de Saúde ele se comprometa também em executar ações que protejam a saúde do trabalhador, tá? Para isso, dando exemplos claros, né? Então, para isso, as empresas têm aquelas comissões, né? Aquelas comissões que cuidam da saúde do trabalhador, que fazem as leis que vão prevenir e cuidar daquela saúde do trabalhador ali, tá? E é uma competência do Sistema Único de Saúde também ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Do que adianta a gente ter um serviço público de saúde bem estruturado, seguindo todos os princípios, todas as diretrizes, né, previstas em lei, se os recursos humanos não forem adequados, né? Para isso, a gente tem até legislações específicas na saúde para trabalhar essa questão dos recursos humanos, né? Então, tem a NOB, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, tanto da saúde quanto da assistência. Nós temos a política de humanização. Isso tudo pensando em quê? Que o SUS, então, ele tem essa competência, ele tem a competência e o compromisso de ordenar e de formar, então, os recursos humanos na área da saúde, tá? Que também não deixa de ser um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que capacitar para que profissionais, né, que estejam envolvidos na saúde ou que desejem se inserir na política de saúde, que realmente se capacitem e tenham condições de compreender aí essa política de saúde, tá? Para trabalhar cada vez mais de forma que atenda aos interesses dos usuários, que atenda aos interesses da população, da comunidade, tá? Ellen, Oi? completamos a primeira hora de aula, ok? Ok. Nossa, todo mundo está sentado, né? Porque é muita coisa. E aí, vamos lá. Então, o que compete também ao SUS, tá? Ao SUS compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. É o que eu falei desde o início. O Sistema Único de Saúde ele tem que ser visto como um instrumento que vai garantir a saúde daquela população, e a saúde não pode ser focada só na doença, a saúde é focada nas condições de habitabilidade, nas condições de moradia, na questão do saneamento básico, tá? Então, o SUS compete ao SUS também participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico, tá? Não tem como fazer isso, cuidar da saúde da população sem cuidar do saneamento básico, né? Então, todas aquelas doenças que são proliferadas em função da falta de saneamento básico, é compromisso também do SUS, tá? O que é competência do SUS também? O SUS ele tem que incrementar, ele tem que se recriar o tempo todo na sua área de atuação com relação ao desenvolvimento científico,
científico, tecnológico e trazer inovação para o Sistema Único de Saúde, né? Então, é uma competência do Sistema Único de Saúde também, né? Incrementar, né? Criar novas ações que se comprometam sempre com base científica, né? Então, tudo o que nós vamos falar disso mais para frente, com relação aos protocolos e diretrizes clínicas que são criados, formulados, elaborados pelo sistema de saúde, tá? Isso tudo tem que ser em cima de evidência científica, tem que estar pautado em cima de evidência científica, né? Para ser validado, para ser legítimo na sociedade, para ser legítimo na política pública, o SUS só vai implementar e vai executar se tiver legitimidade aí como evidência científica, tá? Compete ao SUS também o quê? Fiscalizar, inspecionar alimentos, até falei aqui antes, né? Compreender o controle do teor nutricional, de bebidas, de água para consumo humano. Então, assim, quando, por exemplo, na alimentação infantil, quantas ações, né, que o Ministério da Saúde ele busca fazer para trazer informação, às vezes na embalagem dos produtos, né, que é prejudicial ou que contém um elemento lá que vai prejudicar, né, a saúde, né, que pode ter algum comprometimento da saúde. Então, o SUS ele também tem esse papel, né? Ele vai fiscalizar, inspecionar alimentos, né, para avaliar se realmente aquele teor nutricional está de acordo com o que está sendo previsto ali. As embalagens, né, dos produtos, né? Então, tem que ter toda uma fiscalização, por exemplo, se você criou um produto, e aí tem que passar por uma fiscalização para ver se realmente aquilo está de acordo com o que você está oferecendo, tá? Compete ao SUS também participar do controle e da fiscalização da produção, transporte e guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, toda essa questão, né, desses produtos que eles envolvem alguma coisa, alguma situação de risco à saúde da população, o SUS também tem que controlar e fiscalizar, tá? O SUS também, compete ao SUS também colaborar na proteção do meio ambiente e também, no meio ambiente, também está compreendida a questão do trabalho, né? Tanto é que, eu pus um fim ali, tanto é que a saúde do trabalhador é uma das questões que são mais também focadas aí pelo Ministério da Saúde, tá? Pelas políticas públicas de saúde. Então, gente, aqui, o que que eu trouxe para vocês, né? É ali Resumindo só aí, para organizar. Aqui não começou um novo conteúdo, nada não, né? agora vai. Então, só deixa eu pausar a gravação. Vou começar uma gravação nova para separar direitinho na plataforma. Então, vou encerrar a gravação.